meus amigos, Fabrício aqui da Apex novamente e agora eu quero falar com você que está aí, querido telespectador. Se você gosta do seu carro, você provavelmente já ouviu falar sobre proteções de pintura diferentes, seja cera sintética, selante sintético, couro cerâmico, vitrificação, cristalização, PPF e muito mais. Você já viu que existem N tipos de acabamento e N tipos de preços, mas será que você precisa necessariamente do mais caro? Talvez. Hoje eu quero explicar para vocês de forma simples a diferença técnica entre esses tipos de acabamento diferente, quais são os níveis de proteção disponíveis no mercado atualmente, de forma fácil para te ajudar a escolher. E não existe um tipo de acabamento, um tipo de proteção que é o ideal para todo mundo. A gente tem que pensar qual que é o ideal para você. Ou seja, o que a gente tem que analisar no seu caso? O carro dorme na garagem fechada, fica exposto ao tempo? Você pega estrada de terra? Você anda muito na estrada? Quanto tempo você vai ficar com o carro? Você valoriza mais proteção química? Você valoriza mais o brilho extremo? Vamos entender as suas necessidades e eu vou te explicar todos os detalhes e o que cada uma vai se encaixar para o seu carro específico. Eu atendo diversos tipos de clientes que precisam de proteção extremas, gente que precisam de um curto período de proteção, longo período de proteção e etc. Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples de todos. Vamos começar com a cera, pessoal. O primeiro nível de proteção de pintura que existe no mercado. Ah, Fabrício, mas existe... Vamos resumir, porque senão a gente vai ficar horas aqui falando sobre tipos de acabamentos diferentes. Então, a cera, o que ela vai te trazer? Uma proteção um pouco mais curta, você quer um serviço um pouco mais rápido, um investimento um pouco mais barato, você tem disponibilidade de fazer uma manutenção constante nesse tipo de serviço, então talvez a cera seja um ótimo acabamento para você, tá? Existem tipos diferentes de cera no mercado atualmente, com ceras híbridas, compostas, etc., com durabilidades médias aí de 20 dias, 30 dias, até quase um ano, tá? Tipos diferentes de aplicação, acabamentos diferentes e outras que vão dar um acabamento muito legal. Quais são os prós e quais são os contras? Um serviço rápido, um serviço barato, dá um acabamento animal, um brilho molhado e a maioria delas hoje em dia já deixa uma repelência de água bem bacana. O que é ruim delas, galera? Não vai te dar nenhum tipo de proteção a não ser proteção contra os raios solares, tá? Ah, tal cera, cara, não vai te dar proteção contra risco, não vai te dar proteção química e etc, e etc, e etc. Basicamente é um acabamento muito bonito, mas que exige uma certa manutenção. Você vai ter que fazer uma descontaminação com uma cera limpadora com certa frequência, uma nova reaplicação com certa frequência, então funciona para alguns casos. Aqui na empresa, por exemplo, quando é a primeira vez que o carro chega aqui do cliente e não tem nenhum tipo de proteção, automaticamente a gente já oferece isso para o cliente, explica quais são as necessidades. Então, o primeiro serviço aqui sempre entra com lavagem, descontaminação e um enceramento com essa cera híbrida. Então você vai ter toque, brilho e um acabamento espetacular só com proteção UV. Isso é um enceramento que a galera vende por aí, seja ele um enceramento manual, um enceramento técnico e etc. É o que você vai ter. Vamos para o segundo nível de proteção. Vamos falar agora um pouco sobre selante sintético. Fabrício, o que é o selante sintético? Pelo amor de Deus! Basicamente é uma evolução tecnológica da cera. Os compostos deles são mais duráveis, o acabamento é um pouco mais fino, você tem um toque extremamente liso, uma repelência de água absurda. E como que ele é feito? O nosso polimento técnico já inclui uma quarta etapa de polimento, que quase ninguém faz, que a gente chama de superlustro, mas nada mais é do que aplicação de um selante sintético na pintura. Porém, atenção, o selante sintético que a gente usa, ele é próprio para isso. Ele serve como acabamento final de um polimento técnico, mas também serve de base, ancoragem para o couro cerâmico. Então, prestem muita atenção nisso. Nada mais é do que uma evolução da cera. A gente está falando de um selante sintético que vai ter durabilidade média aí de até 18 meses, dependendo de como você vai usar o carro. Ou seja, as mesmas qualidades que a cera tem, com uma durabilidade um pouquinho maior, tá? As mesmos tipos de proteção. Raio UV vai te ajudar na manutenção do carro, porque o carro fica limpo por muito mais tempo, então exige um pouco menos de manutenção, menos reaplicações, etc. Então é um custo-benefício excelente. Volto a dizer, o nosso polimento técnico aqui na empresa já sai com selante sintético.
Eu já tive selante sintético no meu carro por muito tempo e eu adorava, dar um acabamento absurdo, ficar molhado, mas é aquele velho ditado, não vai te trazer nenhum tipo de proteção a não ser contra os raios UV no seu carro. Serve para você? Talvez sirva. Vamos entender quais são as suas necessidades. Lembrem que você sempre tem que pensar qual que é o seu uso do carro. Se é um carro que você usa pouquíssimo, você só sai para dar um rolê de vez em quando, lava o seu carro em casa mesmo e guarda, o selante sintético talvez seja uma ótima opção para você, um custo-benefício excelente. Vamos começar a falar sobre revestimentos e outras coisas muito mais tecnológicas do que isso. Próximo passo, turma, vamos falar sobre o Icon. Quase ninguém ouviu falar sobre isso ainda, mas a gente já estuda isso há algum tempo e agora ele está aqui no Brasil. O que se trata do Icon? Ele entra como um coat, mas ele não é um coat cerâmico. Basicamente ele é vendido, ele é nomeado basicamente só como coat. Ele não entra na proteção, ele não entra no seu verniz do carro, basicamente ele gruda no verniz do seu carro e ele é muito mais espesso. A gente não está falando de um pouquinho, a gente está falando de 5, 6 vezes mais espesso que um revestimento cerâmico padrão. A gente está falando de um brilho de até 30% superior ao coat cerâmico e ao PPF, tá? O Rocklear entra numa brecha de mercado que a gente tem aí entre o coat cerâmico e o PPF. Aqui a gente entra exatamente com esse novo produto. Ou seja, é um revestimento que você aplica por cima da pintura original do seu carro de forma muito semelhante ao coat cerâmico, porém o acabamento dele, o nível de proteção dele é praticamente igual ao do PPF. Então ele entra nessa brecha muito legal e o principal benefício dele é isso aqui, o seu din-din. Ele custa praticamente metade de um kit PPF full e a durabilidade dele é infinita. Infinita eu digo assim, a garantia de 15 anos e ele vai durar para sempre, ou infelizmente se acontecer algum acidente muito grave com o seu carro, tá? Então aí você precisa reaplicá-lo, tá? Os grandes benefícios do Icon, ele entra com uma proteção muito superior ao coat cerâmico, seja ele em espessura, seja ele em resistência, tá? Eu já apliquei um carro, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso. E assim, eu tentei com força riscar o carro com pano, que é o que a gente vê no nosso dia a dia aqui. Aquele cliente que fica passando pano no carro para tirar pó, que leva no lava rápido e etc, cria aquele monte de aquelas coisas horripilantes na pintura. E eu tentei com muito esforço e ele risca com muita dificuldade com aquela passada de pano que a clientada gosta de fazer na garagem. E o grande benefício, ele é regenerativo. Então assim, ele regenera e some os riscos. Então ele entra numa brecha de mercado muito interessante, que é bem o público aqui da empresa, que é aquele carro que tem o carro de coleção, que tem o carro de dia a dia e etc. Ele funciona super bem, ele resiste a impactos até 140 por hora, então assim, funciona super bem, o acabamento é exatamente igual ao do coat cerâmico, só que com mais brilho, tá? A tecnologia dele é um segredo de fábrica, nem a gente sabe direito basicamente o que tem lá. O slogan deles basicamente é leite de unicórnio, porque é uma tecnologia completamente diferente do que a gente está acostumado, mas o que eu posso te dizer na prática é que surpreendeu. Então entendam, galera, esse tipo de revestimento, existem outros coats agora que eu já vi sendo divulgados por aí, que eles são coberturas por cima do seu verniz, que eles são restauradores, basicamente restauradores. Então aquela pintura que já está cansada, está toda arriscada, você não precisa nem polir o carro. Você aplica esse tipo de revestimento, ele deixa a pintura lisa e brilhante de novo, como se tivesse 0 km. Já o Icon não, ele faz tudo isso, porém com proteção. Então esquece raladinho, aquela marca de pano, espanador do seu carro de coleção e etc. Você vai aplicar hoje e nunca mais vai precisar tirar, nunca mais vai precisar fazer manutenção e etc, e etc, e etc. Então eu acho que é um dos melhores custos-benefícios. Eu estou falando isso para tudo, eu acho, não são os melhores custos-benefícios do mercado, mas por quê? Se isso se encaixa na sua necessidade, você tem um carro que é seu verdadeiro xodó, você não quer vender ele nunca mais e precisa de uma coisa que resista problema de pôr e tirar capa, passar pano, tirar pó e etc. Isso com certeza é a solução definitiva para você, ou para você que está comprando seu carro 0 km, não quer investir no PPF full e precisa de uma resistência muito boa, não, o coat cerâmico não é o suficiente para o que você precisa, o Icon vai te atender perfeitamente nesse quesito.
tá? Se vocês quiserem, comenta aqui, a gente faz um vídeo explicativo só sobre o Icon. Quase ninguém conhece esse tipo de produto ainda, porque, volto a dizer, ele já existe no Canadá e Estados Unidos há alguns anos, mas no Brasil é completa novidade. A gente já tem 2 carros aplicados aqui. Então acho que se vocês quiserem, comenta aí, a gente vai fazer conteúdo específico só para isso, tá? Vamos para a nossa última etapa, que seria o PPF. Película de proteção de pintura, o famoso PPF. O que é, para que ele serve e se adequa para você? Sem dúvidas alguma, a gente está falando da melhor tecnologia em termos de proteção, tá? O PPF ele entra nesse nicho de mercado de alto valor, mas levem em conta que hoje em dia não só se restringe ao alto valor, tá? Pense sempre em preservação do seu investimento. A função do PPF é o quê? Preservar o estado do verniz assim como ele saiu da fábrica, ele é original. Então sim, ele vai te salvar de riscos, ralados, aquelas encostadinhas que você dá no trânsito, na garagem da sua casa, do seu apartamento, e aquelas malditas batidas de pedra que acontecem quando você quer curtir o seu carro e andar na estrada e acaba tomando aquela pedrada no para-choque, no capô. E é triste de ver, principalmente para quem tem carro escuro, ver a pedrada é tão lazarenta, porque no carro claro ela fica escura e no carro escuro ela fica clara. Então sempre você vai se incomodar com a batidinha de pedra. Então se você é aquele cliente que precisa andar na estrada, você gosta de andar na estrada, você vai para track day e etc, sem dúvida nenhuma o PPF é a melhor proteção para você. Tá? Você tem aí N níveis de PPF diferente e isso é muito importante, assim como o couro cerâmico. Tem N marcas no mercado com N tipos de materiais diferentes, com garantias diferentes, e aí entra algumas coisas que você precisa se atentar. Não só a garantia, porque a garantia sempre vai cobrir amarelamento e desplacamento do material. O que é importante você se atentar, não só a espessura, quanto mais espesso melhor? Não. A tecnologia vai avançando cada vez mais, então você consegue ter cada vez mais resistência em espessuras cada vez menores. Então não quer dizer que a marca que tem o PPF de 500 micras, estou inventando, tá? Vai proteger mais do que o de 160 micras, isso é uma lenda. Eu já peguei na mão aqui material com quase o dobro de espessura do padrão e assim, resiste muito menos do que o padrão. E isso torna também difícil a aplicação, fazer os acabamentos. Fora isso, a gente tem também nível de brilho, nível de textura. A gente tem PPF com textura um pouco mais quadriculadas, com casca de laranja, extremamente lisas, etc. Então isso é importante, isso afeta o valor que você vai pagar e isso afeta o valor de quanto ele pode agregar no seu carro ou não. Eu já peguei um monte de PPF para fazer remoção que ficou muito pior do que era a pintura original, em termos de brilho, em termos de textura e etc. Então é dinheiro jogado no ralo. Lembre-se, o barato sai caro e isso serve para tudo que a gente está conversando aqui, porque isso envolve mão de obra capacitada, ambiente climatizado e controlado para você não ter nenhum tipo de contaminação, acabamento premium, tudo escondido, dobrado para dentro, para não ficar aqueles negócios depois que vai ficar juntando sujeira no seu carro e etc. Então não tenha dúvidas que o PPF está no topo em proteção, mas assim, no nosso dia a dia a gente já percebeu algumas faltas dele. Como o verniz dele é mole, ele acaba sofrendo um pouco com a nossa chuva ácida aqui do nosso, pelo menos São Paulo, tá? Que a gente já está acostumado. Se for lá para o estado de Minas, deve ser pior ainda, porque lá o solo é muito mineral, então a chuva calcifica com força, tá? E também os bichinhos de estrada, que tá tendo um problema muito grande com N marcas de PPF que a gente já viu em carros de cliente aqui, inclusive de marcas que a gente já aplica e já aplicou com esse tipo de problema, porque o bichinho de estrada tá causando alguns tipos de contaminação que tá difícil de tirar, tá? Então é uma coisa a se atentar também. Mas o PPF sem dúvida vai te proteger naquele carro que você usa para track day. Em geral o pessoal sempre fala o super esportivo, mas não. Às vezes aquele carro que você usa, vamos considerar o carro popular hoje em dia, 1.0 turbo, não preciso ficar citando nomes, etc. Mas já é um carro que custa quase 200 mil reais. Então por que não proteger uma coisa que custa aí 5%, 10% do valor do carro, que vai te preservar? Entenda que uma peça repintada no seu carro, num laudo cautelar, vai te tirar de 3 a 5% da tabela FIP. Então leve isso em consideração, às vezes só esse prejuízo de desvalorização já se paga no PPF, tá?
Então entre em contato, se você se encaixa nesse detalhe aí, nessas necessidades que o PPF vai te atender, entre em contato que a gente vai conseguir te atender com certa facilidade. Eu te explico tudo de novo com muito mais informação. E aí, você entendeu as diferenças entre ele? Entendeu qual que é o melhor para você? Leve em consideração onde o seu carro dorme, quanto tempo você vai ficar com ele, qual tipo de uso, se você vai usar ele diariamente no trânsito, diariamente na estrada, aos finais de semana na estrada, vai para o sítio, vai para a praia e etc. Quanto tempo você vai ficar com o carro, ele é 0 km, ele não é 0 km e etc. Com essas informações, a gente já pede isso para os clientes quando eles sentam aqui para decidir o que vai ser feito. Leve em consideração tudo isso para você entender. Dá para fazer kit PPF frontal com Icon, dá para fazer revestimento cerâmico com PPF, dá para fazer PPF com revestimento cerâmico, dá para fazer um monte de coisa e a gente está aqui para atender vocês. Espero que vocês tenham entendido, não quero me aprofundar muito, peçam se vocês querem mais informações de algum desses produtos que eu vou fazer com o maior prazer. Não quero tomar mais o seu tempo, só tenho a agradecer a sua atenção. Comenta aqui qual que é o carro que você está atualmente, qual que é o uso dele e o que você já tem aplicado. Você já tem alguma coisa aplicada? Você está buscando alguma coisa para aplicar no seu carro? Comenta aqui que a gente vai ler todos os comentários, a gente responde tudo com o maior prazer. Lembrando sempre, o barato sai caro, turma. Na hora de pesquisar tipo de proteção de pintura para o seu carro, não vai só pelo orçamento. Procure saber se a empresa é capacitada. Converse com alguns clientes, se possível, do que eles acham, pesquisem fotos, vídeos dos carros que foram feitos e etc. Porque cada vez mais está se tornando difícil de ver um serviço bem feito aqui e geralmente cai aqui pra gente ter que arrumar a pi dos outros, entendeu? Então vamos lá, proteção não é só luxo, é proteção do seu patrimônio, é investimento a longo prazo, é menos desvalorização do seu carro na hora da revenda, então pense nisso, tá? Estou aqui à disposição a atender vocês em todas as suas dúvidas, então a única coisa que eu peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem, ajudem esse canal a crescer, porque eu quero cada vez mais trazer esse tipo de informações aqui para vocês. Estamos começando agora, então isso é muito importante para a gente. Fechou? Qualquer dúvida comenta aí, um grande abraço e falou!